Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na disciplina de máquinas térmicas. O assunto de hoje, ainda dentro do grande assunto de termodinâmica, vamos falar aqui dos ciclos de potência a gás, certo? Na semana passada eu falei sobre os ciclos de potência a vapor e também do ciclo ideal de Carnot. Vamos lá então, sem enrolar mais, vamos falar aí dos ciclos de potência a gás. Bom, isso aqui é um breve resumo aí do que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Nessa primeira parte eu vou falar até o ciclo Otto aqui, né, que é o ciclo de ignição por centelha. E na segunda parte eu vou falar do ciclo diesel e também o ciclo Brayton, beleza? Vamos então aí falar primeiro dessas considerações iniciais. Ciclos de potência sempre objetivam a produção de trabalho a partir de alguma fonte de energia térmica, a partir de alguma fonte de energia, né? Algo vai ter que ceder energia para essa máquina térmica para que ela converta essa energia em trabalho por meio de algum eixo, né? E isso está exemplificado nessa figura aqui, né? Olha, nós temos aqui uma fonte de calor a uma determinada temperatura, que eu estou usando o TH, né? T índice H, ela está fornecendo uma quantidade de calor para uma determinada máquina térmica aqui genérica, tá? Lembrando sempre aqui, né, galera, que essa máquina ela vai absorver energia aqui, ó, desse reservatório, vai produzir uma determinada quantidade de trabalho aqui realizado, né, e vai aqui, ó, liberar alguma energia para uma fonte de calor, né, a temperatura mais baixa. Aqui seria um sorvedouro de energia, né, seria onde ela vai desprezar, onde essa máquina térmica vai entregar essa quantidade de energia aqui chamada de QL, tá? Isso é uma configuração simples do que seria uma máquina térmica. Ela vai receber energia, produzir trabalho e dispensar uma certa quantidade de energia também para o meio ambiente, para algum fluido, como por exemplo no ciclo a vapor que eu mostrei para vocês, acontece lá naquele ciclo acontece de dispensar energia por meio de um condensador. Beleza? Vocês também já sabem aí como calcular o rendimento térmico, né, de um ciclo ou de uma máquina térmica. O rendimento ele é dado pelo trabalho líquido, né, por esse trabalho que eu consigo produzir, dividido pelo calor que entra. Se você olhar aqui para esse exemplo, olha, o trabalho líquido, como é que ele é calculado? É a diferença entre o calor que eu estou entregando para a máquina e o calor que a máquina perde, digamos assim, né, para o ambiente, de alguma forma, dividido pelo próprio calor que é fornecido a ela, né? Que é aqui o calor que entra nessa máquina térmica. E assim a gente consegue calcular essa eficiência. 1 menos QL sobre QH. É bem tranquilo, né? Sei que vocês conhecem essa equação, já até mostrei ela para vocês em algumas aulas anteriores. Certinho? Tudo tranquilo? Vamos adiante aí. Qualquer dúvida, galera, pode deixar aqui nos comentários ou ainda lá no nosso fórum, tá? Na nossa sala virtual. Fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Tirar algum tipo de dúvida. Bom, existem aqui algumas formas de se classificar os ciclos de potência. Eu já falei para vocês do ciclo a vapor, né? Então esse aqui é um exemplo, é uma imagem que vocês já até viram na semana passada, na aula da semana passada. Se você tomar como exemplo essa usina termoelétrica, né, nuclear nesse caso aqui, o trabalho ele é produzido por uma turbina, né? Tá aqui a turbina, certinho? A turbina está aqui. Essa turbina conectada a um gerador produz energia elétrica aqui, por exemplo, para abastecer uma cidade, né, um grande centro urbano. Tá? O fluido de trabalho aqui, nesse ciclo, já falei para vocês também, é quem? É a água. Ela vai passar por vários estados termodinâmicos para a produção dessa energia aqui. Ela sai de um determinado estado inicial, que eu poderia considerar, por exemplo, aqui a entrada da turbina, e volta para esse mesmo estado termodinâmico. Assim, nós dizemos que esses estados são coincidentes. O fluido de trabalho ele percorre todo o ciclo e volta para o mesmo estado inicial. Isso caracteriza um ciclo que funciona de forma fechada. Beleza? Tranquilo. Agora, olhe para o motor aqui do lado, que é o assunto da nossa aula de hoje, né? Os motores também. No motor de combustão interna acontece um pouco diferente, né? Ele vai absorver aqui, ó, nessa setinha azul, uma determinada quantidade de ar
Aí vai depender do tipo de motor, né? Mas o motor mais comum, digamos assim, absorve aqui ar mais combustível, né? Beleza. Esse ar aqui dentro do cilindro sofre essa mistura, né? Passa aqui por um processo de expansão, né? De explosão, e depois os gases são dispensados aqui, ó, por essas válvulas, certo? O que acontece? O fluxo de trabalho aqui é, digamos assim, essa mistura, certo? Mistura de ar e combustível. Esse fluido ele sofre essa mudança e é dispensado para a atmosfera, né? Ele não retorna de novo para ser queimado mais uma vez aqui. Isso caracteriza o seguinte: como há uma renovação do fluido de trabalho, nós consideramos esse ciclo como um ciclo aberto, certo? Tranquilo, né? Fechado, o fluido de trabalho ele circula de um estado, né, termodinâmico, ele passa por alguns estados ou processos e retorna para o mesmo estado inicial, ciclo fechado. Agora olha o ciclo aberto. O que é o ciclo aberto? É diferente disso, né? O fluido de trabalho ele não volta para o início, para o mesmo estado. É uma nova mistura que é admitida. Vamos avançar aqui. Claro que eu já mostrei para vocês isso na semana passada, né? Mas os ciclos de potência podem ser classificados como a gás ou a vapor, né? Isso é uma forma de classificá-los também. Também podem ser classificados como motores de combustão interna ou motores de combustão externa. E aqui dois exemplos para deixar isso claro para vocês, tá? No motor a jato, né, ou na turbina a gás aí, o que acontece? Esse ciclo é um ciclo aberto, e você pode também usar esse mesmo exemplo para um motor de combustão interna, tá? Ele vai receber a mistura e a queima acontece aonde? Você pode pensar assim, o nome, desculpa, é bem intuitivo. A queima, a combustão acontece na parte interna ali da máquina, né, do motor, né? Então, nesse caso aqui, o motor a jato ou uma turbina de avião, que também é um motor, né, um motor a gás, eles são classificados como motores de combustão interna, né? A combustão ocorre no interior do dispositivo que vai gerar trabalho. Olha só, informação importante essa, tá? Não se esqueçam. Agora, se você olhar aqui, ó, para por exemplo, o esquema de uma velha locomotiva, né? Esse aqui é um esquema simplificado de como era o funcionamento dessas locomotivas, né? Então, como é que funciona? A locomotiva a vapor, o fluido de trabalho ele é a água, né? E essa água ela vai passar aqui, ó, por diversos estados, vapor, né? Aqui, ó, ela vai passar pelo processo de condensação, depois volta aqui para essa caldeira para se tornar vapor novamente. E o combustível está onde? Está aqui, né, sendo queimado. Em geral era carvão, lenha, dependendo muito do tipo de locomotiva. Então a água passa por esses estados a fim de promover aqui, ó, para a roda um trabalho útil para deslocar o trem. Tranquilo? Aqui, ó, uma usina termoelétrica e o motor desta locomotiva, né, são classificados como ciclos de motores de combustão externa, porque a combustão acontece externamente a esse ciclo. E mais, ela não vai acontecer, né, no interior do dispositivo que gera trabalho. O dispositivo é esse cara aqui, né? Então eles podem ser classificados como motores de combustão externa e não um motor de combustão interna. Tranquilo? Lembre-se disso, tá? Não se esqueça, essa informação é importante. Bom, existem, eu já falei para vocês, ciclos termodinâmicos que são estudados ou são idealizados. Por exemplo, o ciclo de Carnot, que é um ciclo totalmente ideal, certo? Ele tem a maior eficiência térmica dentre todas as máquinas térmicas reais aí existentes. Beleza? Se eu fosse representar um ciclo termodinâmico aqui, vamos dizer, genérico, né? Que fosse um ciclo ideal, num diagrama PV. Essa aqui seria a representação dele, ó. Tá vendo? Em preto. Deixa eu grifar ali. Aqui com o marca-texto. Grifar aqui para vocês, ó. Isso aqui, o que está em preto é o esquema aqui de um ciclo ideal, tá? Porém, os ciclos encontrados aí de forma prática diferem de forma significativa do ciclo de Carnot, o que torna aí inadequado esse modelo, o modelo de Carnot, para situações realistas. Bom, para entender melhor o comportamento das máquinas térmicas, né, há a necessidade de
padronizar de alguma forma esse estudo, né? Porque olha só, se vocês derem uma olhada no diagrama, esse que eu acabei de pintar aqui de amarelo, o ciclo ideal é esse preto. Se você tomasse essa mesma máquina térmica fora do ciclo real, ideal, perdão, em um ciclo real, olha como seria o comportamento dela. Seria esses tracinhos rosas aqui, rosa, né? Essa linha tracejada rosa. Então a gente consegue perceber que há uma diferença entre o ciclo real e o ciclo ideal. Os ciclos idealizados, eles são completamente reversíveis, ou seja, todos os processos ali podem acontecer nas duas direções. Lembram que eu falei disso? Tanto na direção preferencial, quanto em alguma outra direção, sem a necessidade que haja aí alguma interferência externa. Bom, tomando como base isso, a gente consegue perceber o seguinte: a eficiência de um ciclo de Carnot é maior do que a eficiência de qualquer ciclo idealizado, que por consequência também é maior do que esse mesmo ciclo aqui, agora real, né? Do que qualquer ciclo real. Então nunca um ciclo real vai ter uma eficiência maior do que um ciclo idealizado, ou ainda maior do que a eficiência do ciclo de Carnot, porque ela é a eficiência máxima aí nos ciclos termodinâmicos. Beleza? Só lembrem disso. Existe o ciclo ideal e existe também a representação real dessa máquina térmica. Mas você pode se perguntar assim, beleza, para que eu preciso saber que existe o ciclo ideal se eu consigo levantar curvas do ciclo real para as máquinas térmicas? Pergunta muito importante. Por que nós fazemos isso? Porque os ciclos encontrados aí para dispositivos reais são difíceis de serem analisados, por causa de alguns efeitos complicadores, como por exemplo o atrito e também a falta de tempo em alguns casos para que se estabeleça as condições de equilíbrio durante o ciclo. Processos reais são extremamente fora das condições de equilíbrio, ou seja, são processos em geral de não equilíbrio. Por isso essas simplificações são feitas a fim de conseguir estudar os fenômenos que envolvem essa máquina térmica de forma mais aproximada, certo? Porém, eu coloquei aqui essa imagenzinha para quê? Para lembrar de uma coisa muito importante. Aqui é um rapaz, ele tirou as asas aqui dessa mosca e disse para a mosca, voe. E a mosca, obviamente, não voou, né? E ele pensou, se você corta as asas de uma mosca, ela fica surda. Olha só. Ele tirou uma conclusão, né, bastante absurda, porque arrancou as asas da mosca e achou que ela poderia voar sem suas asas. Por isso é importante lembrar do seguinte: é preciso tomar muito cuidado com a interpretação dos resultados dos ciclos ideais. E, claro, também saber fazer as simplificações adequadas. E aqui nós não vamos nos preocupar com essas simplificações. Por quê? Porque elas já são estudadas, já são apresentadas para nós de forma mais simplificada. É só para chamar a atenção para o seguinte: tem que lembrar que o resultado daquela condição ideal não vai ser exatamente o resultado na condição real, mas é um resultado bem próximo. Tranquilo? Fiquem com isso em mente, é importante, tá? Bom, para possibilitar o estudo aí dessas máquinas, né, dessa forma que eu estou mencionando para vocês aqui, considerando um sistema ideal, um ciclo ideal, é importante algumas simplificações serem entendidas e serem aceitas. Bom, vou até pegar aqui de novo o meu marca-texto. Olha só, o ciclo ideal não envolve qualquer atrito. Assim, o fluido de trabalho não vai sofrer nenhuma queda de pressão ao longo das tubulações ou também dos dispositivos, como os próprios trocadores de calor, ou os próprios dispositivos do seu ciclo lá, tá? Então não existe atrito. Para se estudar um ciclo ideal, o atrito é desprezado com relação ao seu ciclo real, certinho? Todos os processos de expansão e compressão ocorrem de forma quase estática. O que isso significa? Há tempo suficiente para que se estabeleça um novo estado de equilíbrio, tá? Não acontecem, as mudanças de estado termodinâmico não acontecem de forma abrupta, né? De forma assim rápida, tranquilo? Os tubos que são conectados aí a diversos componentes, eles são bem isolados, né? Hipoteticamente, para que não haja transferência de calor ao longo deles, ou para que ela seja desprezível.
Assim, nós conseguimos que os fenômenos adiabáticos, né, na forma ideal daquele ciclo, sejam realmente adiabáticos, assumindo isso aí, tá? Outra coisa também, vou grifar aqui também essa simplificação, desprezar variações de energia cinética e potencial do fluido de trabalho, que é outra simplificação aí muito feita na análise desses ciclos de potência. Bom, por que isso é feito? Está até aqui registrado, né? Uma vez que nesses dispositivos que envolvem trabalho de eixo, turbinas, compressores e bombas, os termos de energia cinética e potencial são muito pequenos com relação a quem? Com relação aos outros termos da equação da energia. Por isso, esses dois termos podem ser desprezados, a menos que, se você estiver fazendo algum problema, algum exercício, o problema diga para você considerar isso. Do contrário, vai ser ignorado, vai ser desprezado. Essa simplificação é amplamente aceita e válida. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês os equipamentos. Deixa eu pegar de novo aqui o laser apontador. Olha só. Os 3 tipos de máquinas térmicas aí, motoras que nós vamos aqui falar para vocês. O motor de automóvel, né? Que é esse camaradinho aqui, vou mencionar para vocês já já. O motor a jato ou turbina a gás aqui, né? Que são 2 elementos que funcionam aí a gás também. E aí eu vou falar para vocês aqui também nessa aula. Bom, o funcionamento de um ciclo aberto é característico de todos os motores de combustão interna. E lembra, eu acredito que eu já mencionei isso, se não, vou mencionar daqui a pouquinho aqui mais à frente. Turbinas a gás são considerados motores de combustão interno, tá? Isso aqui é uma turbina a gás, onde nós temos um conjunto de compressor, câmara de combustão e a própria turbina a gás. Vou mostrar com mais detalhes para vocês na aula adiante aqui, tá? Mas é importante que isso aqui também é considerado um motor de combustão interna. Bom, um dos tipos de motores de combustão interna é o chamado motor alternativo. E eu já quero aqui, com esse vídeo, mostrar para vocês o porquê que ele tem esse nome, que é intuitivo também, né? Por que ele tem esse nome? Justamente porque o pistão ele faz esse movimento aqui, ó, de vai e vem, né? De sobe e desce. Por isso ele é chamado de motor alternativo a pistão. E o pistão vem, né, dessa parte aqui, né? Que é uma das partes principais aí desse sistema, que é chamado de pistão. Por isso que ele é chamado de motor alternativo a pistão. Só por isso. Quais são os principais componentes aqui, ó? O pistão, o cilindro, a biela, tá? O eixo de manivela ou virabrequim, a vela, tá? Mas aqui pode ser que haja vela ou não, então eu não vou... Por isso que ela não está destacada aqui. Que tem em todos os motores, né? Cilindro, pistão, biela e eixo de manivelas, tá? Aqui uma imagem aqui, talvez um pouco mais clara para ser vista. A manivela, a biela, né? E aqui, ó, o êmbolo ou também o pistão. Certo? Só para vocês conhecerem essas principais partes aí. Tranquilo? Como é que esse cara funciona? Ele vai, nesse caso aqui, eu estou mostrando um motor que funciona segundo o ciclo Otto, tá? Como é que eu sei? Como é que você sabe, professor, que é um ciclo Otto? Porque tem uma vela aqui, tá? Isso aqui é uma vela. Somente os motores a gasolina ou a álcool possuem velas, tá? Porque também está admitindo ar e combustível. Tá? O motor diesel ele não possui vela e também aqui vocês vão ver que ele não admite a mistura, certo? Então beleza, ele está entrando ar e combustível aqui pela válvula chamada válvula de admissão, ela é acionada, essa mistura entra, o virabrequim que vai pressionar, vai comprimir, acontece a faísca, a centelha, isso aqui explode, desce, né, com os gases de exaustão, e depois no movimento ascendente a válvula de escape ela é aberta, expulsa os gases e pronto, o ciclo recomeça. Beleza? Não sei se ficou claro, mas eu vou mostrar aqui esse vídeo aqui para vocês. Olha, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui melhor. Essas aqui são as válvulas de admissão, as válvulas de descarga, né, ou escape. Tá vendo aqui? Está admitindo ar. Isso aqui é o borrifador de combustível, né, o bico injetor. Admitiu a mistura, explodiu, expulsou os gases. É assim que esse motor funciona, certo? É claro que aqui eu estou mostrando um cilindro, galera, mas em geral os motores têm 4 cilindros. Pode ter mais, professor? Pode sim, podem ter mais cilindros. Os motores, assim, os mais modernos dos carros populares, hoje nem tem vindo mais com 4, tem vindo com 3 cilindros, beleza? Mas aqui eu estou mostrando um só para a gente entender o funcionamento. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Ele está admitindo por essas duas válvulas, comprimiu, explodiu, agora expulsou os gases. Tranquilo? Beleza, eu vou falar com mais detalhes nisso na hora que eu estiver falando dos motores propriamente dito. Aqui eu quero falar do ciclo, tá bom? Aqui é o esquema que eu mencionei agora, né? Esse mecanismo que é responsável pela transmissão do movimento, pela produção de trabalho aqui no eixo vira-brequim. Em geral aqui, ó, são 4 daqueles que eu mostrei para vocês anteriormente. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Esse aqui é um vídeo promocional, né? Um vídeo que não é para mostrar o motor. Na verdade é um vídeo de lubrificante da Shell, sem fazer merchan aí para eles, mas vocês devem ter visto aqui esses pistões aqui sendo acionados, né, pela explosão. Eles desciam e subiam, tá? Eles que mantêm aqui o giro e proporcionam aí o giro ao motor, certo? Deixa eu falar disso aqui, dessa nomenclatura, depois eu posso até repetir na aula sobre motores, mas é só para já ir se familiarizando. Lembrando, galera, que isso aqui eu vou cobrar na parte de motores, tá? Não vou cobrar aqui nessa parte, e nessa parte eu vou cobrar só o ciclo termodinâmico. Então vamos lá aqui, ó. Deixa eu ativar de novo o apontador aqui. Beleza. Bom, esse aqui é o esquema de um cilindro, né? Onde nós temos aqui, ó, já queria destacar esses dois pontos, PMS e PMI. O que é o PMS? É o ponto morto superior. E agora eu já vou até mudar aqui. Não confundam, tá? Não é pressão máxima superior, é ponto morto superior. Ele é caracterizado pela posição do pistão de maior altura dentro do cilindro e também ao menor volume compreendido entre a sua superfície e a superfície do cilindro. Ou seja, quando o motor alcança aqui, ó, esse ponto PMS, ele está no final do curso, né, no ponto mais alto do curso, e dentro do cilindro eu tenho menor volume ocupado. O que é o PMI? Ponto morto inferior. Ele é caracterizado pela posição do pistão inferior aqui, né? Por isso que é o ponto morto inferior, onde o pistão vai apresentar o maior volume, tá? É o maior volume. Aqui está exemplificado isso. Olha, quando ele está no PMS, o que está em rosa aqui é o volume. Quando ele está no PMI, eu tenho aqui o volume bem maior, né? O volume rosa. Agora, olha, esse volume é chamado de volume deslocado. Tá aqui, ó, volume deslocado. É o volume entre esses dois pontos, o ponto morto o ponto morto superior e o ponto morto inferior, que é justamente esse volume aqui. E aqui, na verdade, eu estou mostrando também o espaço morto, né? O espaço morto é esse espaço aqui, ó, entre o ponto morto superior e o topo, digamos assim, do cilindro. Também existem aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, o curso, né? Que é esse percurso entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior. A válvula de admissão e a válvula de descarga. A válvula de admissão é por onde vai entrar a mistura e a válvula de descarga por onde vão sair né, os gases de exaustão. Tranquilo? Vamos à frente aqui, só para apresentar para vocês essa nomenclatura para já ir criando familiaridade. Bom, galera, vamos aqui agora, vou falar para vocês da forma de se classificar o motor aqui, muito importante para nós aqui, tá? Eu sei que existem outras formas, tá? Quando se fala do processo de ignição para o motor. Inclusive aqui eu poderia falar desse motor de compressão, né? Que funciona com uma mistura mais homogênea, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu quero falar dos dois principais, esses dois que estão aqui. Deixa eu ligar aqui o apontador. Esses dois, o motor a gasolina e o motor diesel, ou também motor a álcool aqui também pode ser, tá? No lugar da gasolina. Vou mostrar que os dois tipos principais são quais? O motor de ignição por centelha ou o motor de ignição por compressão, tá bom? Isso vai depender de como o processo de combustão ele se dá. Deixa eu até pintar isso. Que aqui, ó, motor de ignição por centelha ou motor de ignição por compressão. Vai depender de quê, professor? Depender de como o processo de combustão ele se dá ou ele se inicia. Nos motores de ignição por centelha, a combustão da mistura ar e combustível ela é realizada por meio de uma vela de ignição. Olha aqui, ó. Vela de ignição. Aqui está em inglês, né? Mas aqui, ó.
existe uma vela lá no motor para que haja uma centelha e haja assim a explosão da mistura. Nos motores de ignição por compressão é diferente. A ignição da mistura ela não se dá por uma faísca, mas sim por conta da compressão que o pistão faz sobre o ar, sobre a mistura, né? Digamos assim, é o ar que ele comprime, mas o combustível ele é aqui, ó, pulverizado por meio do bico injetor de combustível, que até pode de certa forma lembrar uma vela, mas não é uma vela, tá? Isso aqui pressiona, né, coloca o combustível dentro da câmara de combustão aqui, dentro do cilindro, em alta pressão, e essa compressão faz com que ele exploda, tá? E aconteça aí a explosão, a queima, beleza? Vale lembrar também que os motores eles têm sido desenvolvidos, né, têm se tornado mais sofisticados, a fim de que a queima do combustível aconteça de forma, como é que eu vou dizer, mais eficiente, né, que aconteça de forma melhor. Por isso nós temos a injeção eletrônica, por isso que nós temos aí meios de proporcionar uma melhor mistura. O motor homogêneo é isso que é feito, na verdade, né? Esse motor com mistura homogênea, a carga de mistura ela é feita de forma para que essa mistura esteja tão bem realizada que a queima aconteça de uma forma melhor, né? De uma forma mais eficiente. Tranquilo? Vamos aqui adiante, tá? Vamos adiantar aqui. Isso aqui, galera, eu vou falar aqui também. Talvez eu vou. Talvez não, eu repita lá na parte dos motores, mas também não vou cobrar isso nessa prova de agora, tá? Vou cobrar na outra. Só estou falando isso aqui para essas informações já ficarem vivas na cabeça de vocês. Eu vou falar do ciclo na sequência e depois falar dos motores já iniciando o próximo assunto. Bom, existe uma relação entre o volume máximo e o volume mínimo, dentro do motor, tá? Que é isso aqui, ó. É indicado pela letra R, tá? E calculado assim. É o volume máximo, que é o volume quando o pistão está lá embaixo, né, no ponto morto inferior, e o volume mínimo, quando ele está no ponto morto superior. Certo? Isso aqui é chamado de razão de compressão, R, ou também taxa de compressão. Certo? Isso é importante para caracterizar os dois motores aqui, os principais dois motores que eu vou falar para vocês. A cilindrada de um motor é o volume deslocado pelo pistão dentro do bloco quando esse percorre todo o seu curso, multiplicado por quem? Pelo número de cilindros. Então aqui, ó, olha como é que eu calculo. É a diferença do volume máximo e volume mínimo, ou seja, o volume deslocado aqui dentro, né, do motor, vezes o número de cilindros. Aí eu vou ter a cilindrada. Eu deixei dois exemplos aqui, se vocês já quiserem fazer, fiquem à vontade, calculem aí, né, a razão de compressão nesse caso aqui, né? E aqui, ó, nesse outro, qual a cilindrada, aqui, ó, qual a cilindrada, aqui, ó, para esse exemplo aqui. Certinho? Façam aí esses exemplos e pratiquem isso que eu acabei de mostrar. Vamos lá, galera. Vou falar para vocês aqui agora sobre a pressão média eficaz. O que é isso? Ela é uma pressão fictícia que representa o seguinte: se ela agisse sobre o pistão durante todo o curso ou o seu tempo do motor, produziria a mesma quantidade de trabalho líquido que é produzido durante o ciclo real. O que isso significa? Para eu calcular o trabalho líquido produzido por um motor, eu teria que calcular aqui, ó, essa área, que não é uma coisa muito simples. O que se faz então? Se encontra a pressão média eficaz, que é uma pressão na qual essa área desse retângulo equivale a essa área aqui, ó, dentro dessa curva. Não é muito mais fácil calcular a área de um retângulo? Então como é que é o trabalho líquido aqui, ó? É a pressão vezes a variação de volume aqui dentro do cilindro. Pronto. Eu consigo calcular e ter uma ideia, né, de parâmetro para comparação de desempenho entre motores de tamanhos iguais. Certinho? Beleza? É isso aí. Só mais uma informação para vocês aí com relação a esse tipo de motor, tá? Beleza, galera, vamos aqui dar sequência à nossa aula. Vou falar agora do ciclo Otto, ou seja, do ciclo ideal para motores de ignição por centelha. Aqui a gente já começa a ver a importância dessas partes que eu mencionei para vocês anteriormente. O ciclo Otto funciona
ignição por centelha, ou seja, ele vai precisar de algo para dar essa centelha, que é justamente aqui, deixa eu pegar o apontador, a vela, certo? Então, fácil de identificar, tá? Isso aqui é um esquema da cabeça de um pistão, né, de um cilindro, um conjunto cilindro-pistão, né, aqui o pistão, o cilindro, a câmara de explosão, que é essa região aqui, as duas válvulas, vou falar melhor disso depois com mais detalhes. Esse ciclo, ele foi pensado aí, né, por esse camarada aqui, né, Nicolaus Otto, ele desenvolveu e pensou aí o ciclo que leva o seu nome em sua homenagem, certo? Galera, eu vou aqui explicar esse ciclo utilizando dois tipos de motores, tá? Motores que trabalham com ciclos de 4 tempos e de 2 tempos. Perceba o seguinte, essa é uma forma de classificar os motores. Eu vou falar dela com mais detalhes depois, quando eu for falar dos motores propriamente dito. Eu vou acabar até repetindo isso aqui para vocês, tá? Então é só uma forma para eu conseguir explicar para vocês o ciclo Otto. Vamos aqui então. Ele é feito, o processo, né, de, digamos assim, de conversão de energia é feito no ciclo Otto em 4 tempos, né? Por isso, nesse caso aqui, né, um motor de 4 tempos, por isso ele leva esse nome. Primeiro tempo, admissão, depois compressão, explosão e expulsão. Bom, no tempo de admissão, o que acontece? A válvula de admissão ela é aberta. Acontece que a entrada do ar, devido a uma diferença de pressão, né, externa e interna, esse ar vai entrar. Lembrando, no ciclo Otto, na verdade, um pouquinho antes aqui, ó, o ar ele vem do coletor de ar e aqui um pouco antes de ser injetado, né, de entrar aqui no cilindro, acontece a mistura. Então, na verdade, o que está entrando aqui é uma mistura ar e combustível, certo? Aí o que acontece? Esse pistão ele vai descer, vai rotacionar, né, e depois ele vai subir. Quando ele sobe, na verdade, quando ele chega aqui embaixo, essa válvula já está fechada, como está aqui. Quando ele sobe, como as duas válvulas estão fechadas, ele vai comprimir essa mistura. Vai comprimir, comprimir, até chegar ao ponto em que vai acontecer a faísca pela vela. Essa faísca vai causar uma explosão. Essa explosão vai empurrar aqui para baixo o pistão, o conjunto pistão e biela aqui, tá? Então ele vai descer devido a essa explosão. Ele vai descer e quando ele chegar embaixo e começar a subir, a válvula de escape vai abrir e ele vai simplesmente expulsar os gases, tá bom? Não se preocupe muito agora com isso, depois eu vou explicar isso novamente. Também posso até mostrar um vídeo para vocês, um outro vídeo semelhante àquele do início. Tá bom? Agora, como é que funciona no ciclo de 2 tempos? Ciclo de 2 tempos, ou motor de 2 tempos, né? O ciclo Otto, ele tem as mesmas características, a diferença é que aqui o processo é feito em 4 tempos, nesse aqui 2, né? Então, à medida que o pistão sobe, e aqui algumas diferenças, antes de eu falar do funcionamento propriamente dito, é que ele não vai ter válvulas, né? Motores de 2 tempos em geral têm cavidades, né? Cavidade de exaustão e cavidade de admissão. Então vamos começar aqui, ó, por essa imagem. Nessa imagem aqui, o que está acontecendo? Já aconteceu a explosão, né? O motor, o pistão está aqui na parte inferior, os gases estão sendo expulsos e aqui nessa região toda acontece, né? Existe a mistura de ar e combustível. E esse ar, à medida que o pistão desce, ele vai ser empurrado aqui, ó, para cá, tá? Então ele vai começar a entrar aqui na câmara. Beleza, depois que isso acontece, o pistão sobe. Aqui, ó, entra uma nova mistura de ar e combustível, certo? E aqui em cima acontece a compressão e também a explosão. E depois o ciclo retorna. Viu como é muito mais simples? Esse motor em geral é muito mais simples do que o motor 4 tempos, tá? Em geral ele é utilizado aí muitos para pequenas motocicletas, roçadeiros, motosserras, enfim. São motores em geral menores. Vou falar disso também com mais atenção depois, tá? Isso é só para explicar o ciclo mesmo. Aqui é uma outra imagem para mostrar o motor de 2 tempos, tá? Com a vela de ignição. Só para lembrar aqui, galera, essa imagem eu coloco para reforçar isso. Não se esqueça, o motor de 2 tempos, ele é Otto, tá? Não confunda, ele também tem uma vela. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Ele pode ser Otto também. Porque eu vou falar do motor diesel e no motor diesel também pode acontecer 2 tempos e 4 tempos. Tá bom? Então existem motores 4 tempos Otto e diesel. E também existem motores 2 tempos Otto e diesel. Beleza? E essa imagem está aqui para lembrar da vela e das janelas, tá? De exaustão ou aqui de admissão. Nesse caso aqui a configuração está um pouco diferente da imagem anterior, mas a ideia é a mesma, tá? Só mais uma informação.
esse recipiente aqui onde a mistura é admitida se chama cárter, tá? Então no cárter acontece a admissão da mistura ar e combustível, certo? Quando eu for falar desse motor, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Isso aqui na verdade é um print da tela do vídeo em execução, mas é só para dar uma ideia do funcionamento mesmo do motor, tá certo? Então eu não vou mostrar esse vídeo aqui agora, depois eu mostro quando eu estiver falando do motor, certinho? Vamos aqui falar agora a diferença entre o ciclo real e do ciclo ideal. Esse esquema superior que vocês estão vendo aqui é exatamente o que eu mostrei. Vou até voltar aqui para vocês. Aqui, ó, tá? Nessa imagem aqui da esquerda é o que está representado aqui em cima. Então tudo que eu falei aqui vale, lá vale aqui. A única diferença aqui é que eu coloquei o primeiro tempo aqui, que começa com o tempo de compressão, né? Lá começava com o tempo de admissão, né? A primeira posição. Mas aí é só você começar aqui, ó, você vai ver que dá a mesma coisa, ó. Tempo ou curso de admissão, aqui onde está acontecendo a admissão, olha, aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui a ignição, fim da combustão, expansão aqui, né? Abertura da válvula e aqui a abertura da válvula de escape, aqui nesse pontinho preto, e aqui a abertura da válvula de admissão. É tudo que está acontecendo aqui, tá? Olha só, admite, aí desceu. Quando chega embaixo, começa a comprimir. Comprimiu tudo, explode. Depois que explode, ele desce, né, claro, e depois sobe expulsando os gases, tá? Isso aqui eu coloquei para comparar. Lembra daquelas simplificações que eu mostrei do ciclo ideal? É isso aqui, ó. Perceba esse gráfico. Esse é o gráfico real. Agora, olha o gráfico ideal. Eles são semelhantes? São, de certa forma, né? Se você pegar essa parte aqui do diagrama, ó, de forma geral, lembra um pouco essa figura aqui, tá? Quais são as simplificações feitas? Primeiro, olha, você considera aqui, ó, compressão e expansão isentrópica, certo? Do ar. Aqui onde acontece a explosão, nesse caso, na verdade vai ter um fornecimento de calor. Então é uma fonte de calor fornecendo energia. Aqui, ó, tá vendo? E a rejeição de calor vai acontecer lá, ó, que seria no tempo de admissão, né? Aqui, ó. Beleza? Então você está aqui trocando calor ou expulsando o calor aí do seu conjunto cilindro-pistão. Isso eu estou colocando aqui, galera, só para lembrar que existe o ciclo Otto real e o ciclo Otto ideal. E esse ciclo Otto ideal funciona, a imagem, né, no diagrama PV é justamente essa aí. Qual a importância disso aqui? O que eu preciso lembrar? Você precisa lembrar aqui, claro, né? Isso aqui marca o ponto morto superior, aqui o ponto morto inferior. E também perceba que as trocas de calor aqui, ó, se dão aonde? Se dão como? Se dão a volume constante. No ciclo Otto, a troca de calor é a volume constante, certo? A pressão modifica. Só isso. Só lembre-se disso, do modelo do gráfico aí, da forma do gráfico. E aqui você pode colocar aquelas simplificações que eu mostrei para vocês lá no início, quando eu comecei a falar do ciclo ideal. Beleza? Lembre-se disso que eu mencionei aí, volume constante. Agora, olha só, se você pensar, né, de forma analítica aí, utilizando a termodinâmica para esses tempos dos motores, e aqui já é um novo diagrama, né, diagrama temperatura e entropia, você consegue aplicar a primeira lei da termodinâmica, né, na forma da conservação de energia. Ou seja, a energia que entra menos a energia que sai é igual à variação de energia do sistema. Beleza? No ciclo, aqui por unidade de massa só, tá? No ciclo Otto ideal executado uma vez, você vai ter o quê? Calor que entra menos calor que sai, menos o trabalho que sai é igual a zero, né? E aí você vai ver que o trabalho líquido, né, produzido no motor é igual à variação da quantidade de calor cedida menos a quantidade de calor perdida, né, pelo motor, vamos dizer assim. Se você olhar para o diagrama TS aqui, ó, os processos que envolvem o ciclo Otto são o seguinte: 1 para 2 é uma compressão isentrópica, né? A entropia não varia. 2 para 3 é um processo de fornecimento de calor a volume constante. 3 para 4, uma expansão isentrópica. 4 para 1, rejeição de calor a volume constante. Lembre-se disso. Rejeição e fornecimento de calor é feito a volume constante no ciclo Otto. Belezinha? Vamos adiante aqui também. Beleza. Para modelar o ciclo Otto e também o ciclo diesel, depois eu vou até mostrar para vocês, se fazem algumas simplificações, tá bom? Uma delas é admitir
que o ar como gás ideal na análise do desempenho do motor, digamos assim. Dessa forma, vamos admitir que os calores específicos dele são constantes, tá? Que é na termodinâmica, o nome disso é a hipótese do padrão a ar frio, tá bom? Determina-se, com isso, é possível determinar a eficiência do ciclo, partindo dessa equação, tá? A equação da eficiência é aquela equação que vocês já sabem, né? Agora, existem algumas formas de calcular, né, quando a gente faz essas hipóteses aqui, as quantidades de calor, né, que relacionam o quê? O calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura, certo? Calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. Eu consigo calcular essas duas quantidades de calor assim. Ou seja, se o calor específico é constante, né, ele some dessa conta, fica só a variação de temperatura. Então a eficiência do ciclo Otto pode ser calculada dessa forma. Tá? Agora, como os processos são isentrópicos, de 1 para 2 e 3 para 4, é possível provar, galera, que não se preocupe com isso, tá? É só aqui uma curiosidade, digamos assim, para vocês. A eficiência do ciclo Otto pode ser calculada com essa equação aqui, tá? R, vocês já sabem o que é, né? Que é aquela relação de volumes. E K é uma relação de calores específicos, Cp e Cv. É possível fazer isso, tá? Mas não se preocupem, preciso decorar essa fórmula? Não. Só coloquei aqui para mostrar que a eficiência depende disso, tá bom? E por que é importante saber a eficiência do ciclo Otto? Isso aponta para nós uma relação entre a eficiência e a razão de compressão do motor, que é um dado, né, muito importante. Por quê? Porque essa variável vai influenciar na eficiência. Olha só, razão de compressão aqui, ó, típicas para motores a gasolina. Estão aqui de 8 a 10, né? Na verdade, de 8 a 11, né? Perdão. De 8 a 11 aqui, você tem valores de razão de compressão típica. Então, se você pegar o motor de um carro a gasolina, ele vai funcionar com a razão de compressão aí, ó, nessa faixa, tá? E aí você vai ver que a eficiência para esse caso, olha, chega aqui perto, pode chegar aqui, ó, mais ou menos 65%, mais ou menos, né? A eficiência para esse tipo de motor a gasolina, beleza? Por isso é importante saber a relação entre a eficiência e a razão de compressão desses motores. Galera, a aula de hoje se encerra aqui, né, de ciclo Otto. Essa parte do ciclo diesel segue na próxima aula, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Estou aqui para ajudar vocês em qualquer coisa. Um abraço, fiquem em paz.